Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo anterior eu tinha falado sobre Isaías 53, no versículo 5, que fala que o servo teria sido trespassado e esmagado, tá? Dois comentários me chamaram a atenção. Primeiro, teve um senhor que falou que não é trespassado, é traspassado ou transpassado. Na verdade, pessoal, eu estou seguindo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém e eles colocam trespassado. Aqui, ó. Eu vou ver se dá para mostrar aqui próximo da câmera. Trespassado. Porque na língua portuguesa tem todos esses termos. Tem traspassado, transpassado, trespassado. É porque esse aqui é um português mais rústico. Que a Bíblia utiliza uma linguagem mais coloquial, né? Que nem, por exemplo, salvar-vos-ei, dizer-vos-ei, é a linguagem da Bíblia. Então a Bíblia de Jerusalém opta por trespassado. Agora, dizer que não tem essa palavra que está errado, desculpa. Quem quer corrigir os outros, pessoal, tem que primeiro estudar um pouco, tá? Por exemplo, a de Genebra traz traspassado para a letra A. A de Jerusalém optou por trespassado, mas os dois termos são corretos, tá? Então quem quer corrigir os outros, estuda um pouquinho primeiro língua portuguesa, tá? Porque senão vocês vão estar dizendo que milhares de Bíblias no Brasil inteiro estão erradas. Não só no Brasil, mas em outros países de língua portuguesa também. Portugal, Angola, Moçambique, etc, tá? E um outro rapaz comentou, colocou um textão aí no meu vídeo, dizendo que esse termo aqui, trespassado, que é halal em hebraico, deixa eu até anotar aqui para vocês verem. Halal, que é transpassado. Ele diz que transpassado não é só pessoa que é morta pela espada. Ele diz que transpassado é o verbo furar, perfurar, que realmente é o verbo furar, perfurar. Ele deu alguns exemplos ali da Bíblia e falou que os cristãos entendem que isso aqui se aplica a Jesus, porque Jesus teve as mãos e os pés pregados na cruz, tá? Então ele falou que esse é o entendimento cristão, e esse que eu vou analisar aqui nesse vídeo agora, tá? Só que ele não falou nada do esmagado, né? Porque aqui tem os dois termos do servo, no versículo 5, que fala assim, ó, deixa eu até ler para vocês, ó. Mas ele foi trespassado, com eta, trespassado, por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Então, se eu for aplicar aqui o servo ao povo de Israel, como nos outros cantos do servo, Israel, meu servo, eu posso entender que isso aqui se aplica a Israel, que muitos israelitas foram mortos pela espada, quando a Babilônia atacou Israel, e o reino de Israel foi literalmente esmagado pela Babilônia, até com a queda do templo, né, que Nabucodonosor vai lá e derruba o templo de Jerusalém. Então, literalmente foi esmagado e trespassado. Agora, eu posso aplicar isso a Jesus por causa dos pregos na mão de Jesus? Segundo os historiadores, pessoal, agora vamos sair um pouquinho só da Bíblia, as crucificações romanas não era comum o condenado ser pregado numa cruz, tá? Primeiro que nem a cruz era daquele jeito, tá? Na verdade, segundo a maioria dos historiadores, os romanos, eles utilizavam um poste, uma haste, sem aquele cruzamento, só um poste assim, como é defendido pelos testemunhas de Jeová, tá? Seria um poste reto. Até as pessoas falavam, Ronaldo, mas como é que Jesus teve as mãos pregadas? Foi num poste reto, foi pregado assim em cima da cabeça dele. Porque, segundo os historiadores, os romanos, eles não ligavam para condenados. O objetivo era só que eles morressem. Então eles não iam ter o trabalho de pegar e fazer uma cruz em X para poder pregar um condenado. Isso aí é um pouco questionável pela história, tá? Então, na probabilidade, era mais um poste reto. Não que não tivesse a cruz assim, tinha, mas era menos usual. Segundo ponto, que nas crucificações romanas era mais comum que o preso fosse amarrado na cruz, não pregado, tá? Porque, segundo os historiadores, o castigo era a pessoa ficar presa ali até morrer, com sede, com fome, ali embaixo do sol, até a pessoa morrer. Então, a maioria dos presos eram amarrados. Tinham pregos, também tinham, a arqueologia já encontrou pregos, inclusive pregos de crucificação, mas também era menos comum, tá? Então, nós não sabemos exatamente como foi a crucificação de Jesus, só através da Bíblia. Mas só que tem alguns probleminhas aí. Foram os pregos que mataram Jesus na cruz? Não. O que causou a morte dele foi o fato de estar pendurado numa cruz. Não foi os pregos. Os pregos era só para ele ficar na cruz. A Bíblia fala que foi uma cruz provavelmente em X, né, como entende a tradição, e ele foi pregado. Agora, foi os pregos que causaram a morte dele? Quando o soldado romano bateu lá o prego e ele morreu? Tô com hemorragia, morri. Não, pessoal. Então é forçar um pouco demais a barra, né, dizer que foi os pregos que o Messias foi trespassado. Não, o que causou a morte dele não foi ser trespassado, foi ser crucificado, pregado numa cruz. Agora, se a intenção do autor de Isaías, na condição de profeta, como entendem os cristãos, era dizer a morte como o Messias deveria morrer, ele ia utilizar um outro termo que tem aqui na Bíblia. Eu vou ler para vocês, Deuteronômio 21, 22, 23.
Deuteronômio 21, 22, 23. Se um homem culpado de um crime ou pecado que merece a pena de morte, quer dizer que é um pecado grave. Então, se um homem fez um pecado ou um crime muito grave, que merece a pena de morte, que é a pena capital, é morto e suspenso a uma árvore. Árvore. Algumas Bíblias traduzem aqui madeiro, tá? Mas a palavra aqui em hebraico é árvore. Essa palavrinha aqui, ó, bem simples até. Ó. Itz, que é árvore. Árvore. Então, se um homem cometesse um pecado muito grande, ele tinha que ser pendurado numa árvore, tá? Eu vou explicar para vocês esse versículo. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite, porque a pessoa fez algo muito grave. Tu o sepultarás no mesmo dia que ele foi morto, pois o que for suspenso é o maldito de Deus. Ou como algumas Bíblias traduzem, o pendurado é maldito de Deus. Desse modo não tornará impuro o solo que o Senhor teu Deus te dá como herança. Então o que acontece? Esse tipo de penduramento, pessoal, a maioria entende que é um enforcamento. A pessoa fez algo muito grave, a pessoa deveria ser enforcada numa árvore. Mas só que isso daqui, pessoal, tem um simbolismo por trás. Porque a pessoa fez algo de tão grave, cometeu tantos pecados, que essa pessoa se tornou maldita. Ó. Como é que diz o texto ali? Ó? O pendurado... Ó, o pendurado, estou escrevendo maior que algumas pessoas têm reclamado aí, tá? O pendurado é maldito de Deus. E esse pendurado, pessoal, não é só enforcamento. Ele tem um simbolismo de pessoas que cometeram pecados graves, que deveriam morrer pendurado no madeiro, de qualquer maneira. Vamos ver aqui um exemplo. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês. 2 Samuel 18:9. Em 2 Samuel nós temos a história de Absalão. Absalão matou o seu meu irmão, Aminon. Absalão dormiu com as concubinas do seu pai, rei Davi, e tentou tomar o reino dele. Então ele foi um grande pecador. Ele cometeu um pecado muito grave, tentando humilhar o pai dele perante todo Israel. E aí o que acontece? Quando Absalão está andando em cima de um jumentinho, olha o que acontece. Ó. Aqui é 1 Samuel, perdão, estou no livro errado. Aconteceu que Absalão foi por acaso esbarrar com os servos de Davi. Absalão ia num burro, que se meteu debaixo dos galhos de um carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se no carvalho e ele ficou suspenso entre o céu e a terra enquanto o animal passava. Porque a Bíblia fala que Absalão tinha o cabelo muito grande, muito comprido, que ele tinha que tosquear uma vez por ano, e era bem pesado o cabelo dele, ele tinha um cabelo muito grande. Aí depois vem Paulo e fala que é desonroso ao homem ter cabelo comprido, né? Absalão tinha. E aí quando o burrinho passou embaixo da árvore, o cabelo dele ficou preso na árvore, nos galhos da árvore, e o burrinho passou e ele ficou pendurado lá entre o céu e a árvore. Aí alguns capítulos adiante, vão lá e matam ele, no versículo 14. Então Joabe disse: não quero ficar perdendo tempo contigo. Tomou então 3 dardos e os lançou no coração de Absalão, que estava ainda vivo, entre os galhos do carvalho. Então como que morreu Absalão? No madeiro. Ó, o pendurado é maldito de Deus. Então tem um simbolismo por trás disso. Absalão fez tantos pecados, passar a sirene. Absalão fez tantos pecados, tentou tomar o reino do pai dele, humilhou o pai dele, dormiu com as concubinas do pai dele, e no final ele acabou morrendo numa árvore. Onde que os cabelos dele ficaram enroscados? Na árvore. E o pendurado é maldito de Deus. Vamos ver mais um exemplo aqui? Mateus. Eu esqueci de anotar, mas é fácil de localizar aqui, tá, pessoal? Mateus 27, versículo 4. Judas. Dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas estes responderam, os fariseus: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi se enforcar. Nós temos mais de uma versão da morte de Judas, tá, pessoal? Mas aqui a intenção do autor
é dizer que Judas cometeu um pecado muito grave quando ele vendeu Jesus por 30 moedas. E aí como é que Judas morreu? Numa árvore, ele foi se enforcar, no madeiro. E aí volta o mesmo simbolismo, o pendurado é maldito de Deus, tá? E como que Jesus morreu, pessoal? Jesus morreu pendurado, numa cruz. Quando que tiraram o corpo de Jesus da cruz? No mesmo dia, que nem diz Deuteronômio, o seu corpo não permanecerá no madeiro, será retirado no mesmo dia. Por quê? O pendurado é maldito de Deus. Então, se a intenção do autor de Isaías fosse falar da morte do Messias, ele tinha usado esse termo, pendurado numa ex, numa árvore. Olha, o Messias foi pendurado numa árvore mesmo sendo inocente. Então, ele usou outro termo, porque não é a mesma coisa trespassado ou pendurado no madeiro. Aí agora as pessoas podem estar pensando assim, vendo esse vídeo, nossa, Ronaldo, como você é herege? Você está dizendo que Jesus é maldito porque ele foi pendurado numa cruz, ou coisa desse tipo? Não sou eu que estou dizendo, não. Vou provar para vocês agora. Vou ler aqui para vocês Gálatas 3,13. O apóstolo Paulo vai falar isso. Não sou eu, Ronaldo, que estou falando. Eu não sou o autor da Bíblia, tá? Não escrevi a Bíblia, então quem acha que é heresia, reclame com os autores da Bíblia. Gálatas 3,13. Paulo fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Então, que maldição que Cristo resgatou aqui, segundo Paulo? Ser suspenso no madeiro. E como que ele resgatou isso? Segundo Paulo, ele se tornou-se maldição por nós. Aqui, ó, Gálatas 3. Vocês podem ver na Bíblia de vocês. Ó. Eu não escrevi a Bíblia, tá? Vocês podem ver na Bíblia de vocês. Paulo está dizendo, Cristo, ele resgatou a gente daquela maldição da lei. Essa maldição aqui, ó. Porque ele se fez maldição por nós. O que Paulo está dizendo? Que Cristo morreu de uma forma considerada maldita no judaísmo. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, numa árvore. Agora, para quem acha ainda que isso aqui não é o bastante, Paulo, aqui nesse versículo, ele não usou o termo cruz em grego. Ele usou esse termo aqui, ó. Vou escrever aqui no meiozinho, acho que cabe aqui. Esse aqui é o termo grego shulon. E sabe o que significa shulon em grego, pessoal? Árvore. Paulo está dizendo que Jesus morreu na cruz. Ele está dizendo que Jesus morreu numa árvore. Como se ele tivesse sido enforcado numa árvore. Aqui, ó. Podem ver na Bíblia de vocês. Quem não acredita em mim pode abrir o aparato crítico. Tem o Bible Hub, que vocês vão ver o termozinho em grego aqui, ó. Paulo está dizendo o mesmo que Deuteronômio, ó, que Jesus morreu numa árvore, portanto ele se fez maldição para resgatar os judeus da maldição da lei, que é ser pendurado numa árvore. Então eu pergunto, tem a ver ser enforcado com uma árvore, com ser transpassado só por causa dos pregos da mão de Jesus, dos pés? Não, não tem nada a ver. Jesus não morreu transpassado. Jesus morreu enforcado numa árvore. O próprio Paulo está dizendo isso, em Gálatas 3. Então se alguém acha que é heresia, vão reclamar com Paulo. Está na Bíblia de qualquer um. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, ó, Cristo morreu enforcado numa árvore. E o pendurado é maldito de Deus. Aí complicado, né, pessoal? A troco de que Deus ia mandar o Messias, ou mandar uma profecia de Isaías, se referindo ao seu Messias como servo, e Deus ia permitir que o seu servo morresse de uma forma considerada maldita. Sendo que o próprio Deus instituiu essa lei, segundo a crença. Deus falou, todo aquele que fizer um pecado muito grave, vai ser pendurado no madeiro, e o seu corpo não vai permanecer no madeiro, porque o pendurado é maldito de Deus. É o próprio Deus que está dizendo, não é o que você acredita na Bíblia? Então ele ia mandar o Messias que ia morrer de uma forma que ele mesmo condenou e considerou maldita, que a pessoa não ia morrer no mesmo dia, nem ficar pendurada no madeiro. Isso aconteceu com Absalão, aconteceu com Judas e aconteceu com Jesus. E aí, como é que fica? Agora vocês começam a entender um pouco, pessoal, por que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Vocês, ali, Paulo, o que ele está fazendo ali em Gálatas é justamente isso. Ele está tentando convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Aí os judeus falam isso para ele. Peraí, cara, Jesus morreu de uma forma que a nossa lei considera maldito por Deus. Não, mas veja bem, ele se fez maldição por nós para resgatar a gente da maldição da lei. Se você fosse um judeu do primeiro século, você aceitaria? Complicado, né, pessoal? Só se esse Deus fosse um Deus de confusão. Ele põe bênçãos e maldição, depois vê o Messias que faz coisas antagônicas ao que ele falou. E aí Paulo dá uma desculpinha esfarrapada qualquer e pronto. Não, ele resgatou a gente da maldição. E se ele fosse resgatar a gente da bebedeira, ele ia fazer o quê? Encher a cara de cachaça?
E se ele fosse resgatar, por exemplo, as pessoas da homossexualidade, ele ia fazer o quê? Complicado, né, pessoal, esse argumento de Paulo, né? E outra, esse pendurado aqui, que nós vimos tanto Absalão quanto Judas, eles cometeram pecados. E eu tenho uma playlist aqui, eu vou colocar na tela final, porque tem cristão aí com medo de ver meus vídeos, chamado Os Pecados de Jesus, no plural, tá? Porque dentro do Novo Testamento que nós temos, Jesus em vários momentos ele viola a lei de Moisés, ele comete vários pecados, tá? Talvez por isso ele tenha morrido dessa forma. Porque isso tem um simbolismo muito forte ali em Deuteronômio. A pessoa que cometeu um pecado muito grave, essa pessoa deveria morrer pendurada no madeiro ou numa árvore, e essa pessoa teria que ter seu corpo retirado no mesmo dia para não contaminar a terra, tá bom? Então tire aí suas conclusões. Pessoal, quem gostou do vídeo, eu sei que é chato lembrar em todo vídeo, mas dê like, pessoal. Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance. Todo mundo sabe que o YouTube anda bugado pra caramba, entendeu? Tanto que tá até desanimando fazer vídeo ultimamente. Então dê um like, comente o que vocês acharam, comente aí se concordam ou não, tá? Que é só o engajamento de vocês que ajuda a ter um pouquinho mais de view nos vídeos, tá bom? Nem que seja qualquer coisa. Quem não gostou também pode comentar. Eu não apago o comentário, tá? E ultimamente eu tenho até evitado responder certos comentários, porque depois ficam gerando confusão. É que às vezes eu não resisto. Mas certos comentários idiotas também eu tenho evitado de responder, pessoal. Depois, uma resposta mais ríspida que você dá, depois vira uma bola de neve. Mas vocês que seguem, gostam e aprendem com o canal, comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.